Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Marli. Boa noite, Jô. Boa noite. Eu adoro, não poder concentrar. Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 356, tá? Então, vamos lá? Vamos lá? Elisa? Deixa eu escrever aqui no chat, que vão perguntar. Então, deixa eu escrever logo. Livro dos Espíritos. Pergunta 356. Livro Pode? dos Espíritos. Pronto. Assim já está lá, o pessoal já sabe. Ok. Vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 7, parte 2ª. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Da volta do espírito à vida corporal. Nós estamos na pergunta 356. Todos prontos? Acho que sim, né? Entre os nasciturnos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Como é a pergunta, Elisa? Entre os... Errei. Entre os natimortos. Eu não estou dizendo que eu não estou bem. Vamos lá, pergunta 356, vou focar. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Bom, a primeira pergunta, que são natimortos, tá? Eu fiquei curioso hoje com essa pergunta me foi feita mentalmente e eu fiquei curioso. Quem são espíritos natimortos? O que é considerado um espírito, não, desculpe, um natimorto, né? Quem já tem assim uma... Bom, vamos lá na ciência. Até 24 semanas, tá? Se acontece alguma coisa ao feto, isso é considerado um aborto espontâneo, né? Estamos falando no caso, nada de aborto provocado, de aborto, tá? Estamos falando de um aborto espontâneo, ou então uma perda fetal, né? Onde o feto, por alguma forma, algo aconteceu com ele e né, no caso, o feto é expelido. Agora, após 24 semanas de gestação, aí sim já é considerado um natimorto, porque ele já tem as características já de uma criança, né? Já tem mais que 25 centímetros, já tem um certo peso mínimo, né? E eu até, depois que eu li isso, eu me lembrei que lá onde eu trabalho, ao lado tem uma menina, ela estava grávida de gêmeos, né? Tem muito a ver com essa pergunta mesmo, e ela, de repente, com exatamente 6 meses de gestação, ou seja, na 24ª, 25ª semana de gestação, ela passou muito mal, foi internada aqui no Hospital de Bom Sucesso, um dos gêmeos, das gêmeas, né? Logo de cara foi expelida, tá? A outra, quando tentaram segurar, conseguiram segurar mais umas 4 ou 5 semanas, mas nasceu,
foi para a incubadora, ficou lá uns 90 a 120 dias, e ela não podia também sair do hospital, porque ela também teve problemas, mas no final está todo mundo feliz lá em Caxias, tá? A Lorena, o nome da garotinha, tá legal, né? Então, no caso, ela teve um aborto espontâneo e quase que uma natimorta, né, no caso. Bom, aí vem, isso é tudo de acordo com a ciência, né? Quais são as causas, né? 10% é de defeito genético, e nós sabemos, tá? Depois nós vamos falar sobre a visão espírita. 50% é problema na placenta, tá? 50%, que é a placenta que leva, né, circula o sangue e faz a oxigenação do feto, tá? E 10% são considerados defeitos congênitos, anomalias estruturais, defeitos cromossomáticos, tá? Devido a fatores ambientais ou desconhecidos. Então, aí a visão espírita de novo, né? Fatores desconhecidos não existe, que a ciência humana ainda não alcança, né, o espírito, né? E 10% são devido a infecções. De alguma forma, a mãe contrai uma infecção, né? São bactérias que atacam, né, o ventre, né? Se alojam e aí vai causar, tá? Vai causar o acontecimento, né? Ou o aborto ou a expulsão do feto já como natimor. Há também os problemas com a mãe, né? Que ela pode ter hemorragias, o pré-eclâmpsia devido à hipertensão, problemas devido a diabetes, né? Também o cordão umbilical pode se enrolar, sufocar o garoto, nós já ouvimos vários casos disso. Então, tudo isso são motivos para que o neném, perante a ciência, tá? Se perde-se uma vida, né? Agora, na visão espírita, nós já podemos ver de um pouquinho mais que isso, né? Na visão espírita, nós podemos ver que aquele feto pode não ter um espírito ali. Nós falamos já sobre isso. A aula passada, se não me engano, nós comentamos muito sobre isso, né? Pode ser uma tarefa, assim, uma pequena missãozinha. O espírito está ali, mas ele vem mais para chamar a atenção dos pais e desencarna imediatamente após o nascimento. Pode ser também que esse mesmo espírito, é outro caso, ele precisa ficar só alguns dias ou algumas horas encarnado, ou por motivo de completar uma encarnação anterior, ou por motivo de ainda estar tomando forma, que nós falamos sobre a ovoidização. Então, nós estamos vendo, né, que a questão do natimorto ela é muito extensa, né? Pode acontecer também que aqueles espíritos que provocaram abortos, né, que evitaram ter filhos, usaram não somente anticoncepcionais, mas aparelhos diversos, também pode ter, também precisava muito reencarnar, mas vir e não ficar também. Assim, digamos que é uma experiência para esse espírito nada satisfatória, porque os espíritos nos falam que a fila para reencarnar é grande, apesar que hoje eu acredito que ela já não está tão grande assim, porque pelo ambiente que nós vemos hoje no nosso planeta, a fila maior é para os espíritos que realmente são devedores. E pelo que, infelizmente, nós estamos vendo aí pelo nosso planeta, aqui se transformou o planeta numa Sodoma e Gomorra moderna, né? Está muita bagunça, falta de respeito. Então, porque tem muitos espíritos aí que estão tendo a sua última oportunidade. Mas há ainda uma dificuldade para reencarnar. Talvez agora tenha relaxado, né? Inclusive no Carnaval, o Afonso Chagas trouxe uma mensagem de um espírito que ele fala, né, que durante o Carnaval, como o Carnaval é uma festa popular e o nome já fala Carnaval, festa da carne, as comportas do mundo espiritual
abre-se. Né? Aqueles espíritos que estão em regiões mais baixas, vêm todos se divertir. Todos eles vêm para cá, para o e, né, para a farra. E o que aconteceu? A espiritualidade superior aproveitou, fechou as saídas. Que quando a gente estuda alguns livros, nós vamos ver que tem entradas e saídas de dimensões. No nosso lar, onde a luz desce uma escadaria, lá embaixo sai um pomar, ou seja, é uma porta de dimensão. No livro Voltei, tem uma ponte para atravessar, porta de dimensão. E a gente vai vendo vários livros espíritas, eles não falam, isso aqui é uma porta de uma dimensão para outra, eles só deixam no entre linhas para a gente compreender. Vários livros falam isso, né? E que fizeram os espíritos superiores? Foram lá e fecharam essas portas para que esses espíritos não voltassem e reencarnassem, para eles também terem a oportunidade de reencarnar. Então há muita dificuldade para reencarnar, mas parece que abriram um pouquinho a guarda pela necessidade de todos se melhorarem. A misericórdia do Pai dando uma oportunidade para cada um, tá? Se melhorar. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Então, voltamos à pergunta, né, Elisa? Isso. Tem Olha que de falar. novo. Pelo jeito, não. Então, vamos ler de novo a pergunta 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? O que nós falamos agora sobre a visão espírita, né? Também esqueci de falar de uma coisa que nós falamos na aula passada. Como uma mulher, nós lemos no Entre a Terra e o Céu, do capítulo 28, falando sobre essa questão que ele fala que o ventre da mulher, o que é ele usa a palavra lá, uma fundição, né, Elisa? Eu não me lembro bem qual o termo que eles usam. Não, é tipo assim, não é essa palavra, é tipo assim, algo que, né, poxa vida, o livro tá lá no outro lado, senão eu ia pegar e ler de novo. O capítulo 28 do Entre a Terra e o Céu. Ele fala sobre essa questão, bem na última frase, né, do capítulo 28, que é um vaso modelador, se não me engano. Ou seja, que o espírito entra ali, o automatismo, veja bem, o automatismo vai gerar o espírito, porque isso, a mulher, né, o sexo feminino, já vem de há milênios e milênios, desde eu. Tá. É um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. Está até sublinhado. Então, justamente, como esse vaso vivo aí, né, e ele, né, através do automatismo ajuda na sua, pode haver também a gravidez sem espírito e a mulher conserva essa gravidez naquela ânsia, naquela vontade de ter o filhinho, né? E os pais, né, em geral. Aí pode realmente, né? Como existe a gravidez psicológica, que não há nada ali, mas a mulher dá todas as aparências de gravidez, né? Assim como a vivência normal tem em animais, né? A cachorrinha fica grávida sem nunca ter cruzado, dá leite, né? É interessante isso. A mulher pode ter essa gravidez psicológica, mas essa aí não há corpo, mas ela também pode formar um corpo, tá? E devido à sua força de vontade. E como ali tem um aparelho para isso, é como se jogasse os elementos naquele aparelho, tá? Houvesse a mistura e daqui a pouco, né, uma máquina de alta produção. Fabrica aqui, fabrica ali, e vamos embora, daqui a pouco tem um feto formado, sem espírito. Mas isso vai falar aqui na resposta por que pode acontecer isso, né? Ninguém continua sem falar nada, gente. A Anice falou que minha Anabela vira e mexe, fica com gravidez psicológica. Sim, é isso aí. Boa noite, Lourdinha. Deixa eu falar até uma coisa que eu esqueci. O índice de NAT mortos, eu pensei que fosse uma coisa assim, né? Eu me surpreendi. Em cada
Aqui no Brasil, o nosso índice é de cada 1.000 nascimentos, 14,60, quase 15, são natimortos, tá? É interessante, né? Eu acho que chegaram a uma coisa assim, muito difícil, rara. Não, acontece muito. Então, nós estamos vendo aí o quê? Que é a espiritualidade agindo, é a misericórdia do Pai agindo, sempre em favor daqueles espíritos ou a favor dos pais para tomar consciência, né, que em outras vidas devem ter feito coisas que não deviam, em relação justamente a isso aí, aborto, né, evitar filhos, etc. Né? Pode ler a resposta? Vamos lá. Então, entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Das crianças, então, só vêm por seus pais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mário. Tem um outro capítulo, um outro parágrafo no capítulo 28, Elisa. Eu estou sem o livro na mão, que eu queria te mostrar por causa desse automatismo feminino aí de ter o filho ou não. É um travessão, acho que antes desse, ou dois. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Eu tinha que ver, sem o livro na mão é complicado. Não sei porque eu não estou com ele aqui. O porquê, o automatismo, o porquê. Deixa eu ver se eu pego o meu aqui, Elis. Contudo, em milhares, esse aqui, contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Ou seja, olha só, o espírito, estão falando de uma reencarnação aí, que o Clarence está falando, tá? Ele pode reencarnar, os princípios embrionários, né? Como é embrionários, tá? Vão agir por ele só, pelo automatismo do corpo físico. Embrionários, tá? Não, embriogênicos. Embriogênicos, então. E não há necessidade de fiscalização, ou seja, um casal, geralmente, né? Tá lá no pancadão, dançando e tal, resolve ter uma transa, e dali um espírito entrar na jogada. Não precisa estar lá os espíritos construtores, os espíritos planejadores de reencarnação, não. O negócio funciona dentro de uma... Como é que se está falando aí a palavra certa? Diante de um automatismo. Um automatismo. Que toda vez que a gente fala em reencarnação, eu acho que toda reencarnação há todo aquele cuidado, mas não há necessidade de todo esse cuidado, não há necessidade de espíritos lá para... Vamos processar essa reencarnação aqui. Não. Ela se processa no automatismo. Você vê como é o corpo, né, feminino. A atração. Tá? A lei do Pai funciona numa perfeição tremenda. Repete de novo, Elis, esse início aí, só para a gente entender isso mesmo, o que está sendo falado. Em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Entenderam Aí bem? Tem a segunda parte. A segunda parte fala assim: na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. Bom, então é isso aí. Eu só estou pegando esse exemplo aí. A reencarnação é uma coisa assim automática. Porque, veja bem, a reencarnação que nós estamos falando é um assunto da Terra, é um assunto da carne. Tá? Nós estamos estudando a reencarnação aqui, dentro da doutrina espírita, para entendermos o problema da lei de causa e efeito. Que a reencarnação em si, conforme Jesus fala para Nicodemos, se eu te falo das coisas da Terra e tu não entendes, para que tu vos falar das coisas celestes? Entendeu?
Então, como a reencarnação é uma coisa totalmente terrestre, ela também segue o automatismo que nós temos em todo o nosso corpo físico, em todas as nossas passagens, tudo segue. Vê que quando nós vamos reencarnar, nós começamos tipo uma amebinha, e em alguns meses nós viramos, né, um feto legal. Né? Passamos por todos os processos que nós já passamos no planeta. Tudo automaticamente, sem ter ninguém ali controlando. São leis. São leis, né, que não se modificam, são leis divinas para a carne, para esse processo. Tá legal? Deu para entender, gente? A Marli perguntou aqui, isso pode ser exemplo de gravidez psicológica? Também. Né? Só que a gravidez psicológica geralmente não gera um feto. É só esse pequeno detalhe. Mas como a mulher, digamos, é um alambique, é só botar o caldo de cana que vira cachaça, eu já ouvi esse exemplo em algum lugar, tá? Coisa horrível. Entendeu bem? A própria Depois vontade sou eu dela. que falo mal. Hein? Não fala nada? Ô Zé, você vai me Eu fico matar. calado. Uma hora tu vai comigo, hein, Zé? Você precisa de ajuda. Tá bom, gente? Jorge Simões, boa noite. Gente, tá tudo. Tá dando para entender legal? Não tá? Como é que é? Hortência, Tia Doris, Jô, falem alguma coisa, que eu não estou vendo vocês. Mário Sérgio chegou agora, talvez não esteja entendendo, mas está dando para. Hortência, tranquilo? Jô, tranquilo? Oi, fala, Zé. É aquele negócio, os espíritos vão pela lei da atração, a lei magnética. É o magnetismo. Mas eles não ficam. Mas eles não ficam à mercê da própria sorte. Vai sempre ter alguém vigiando eles. Existe a lei magnética, a lei da atração, tudo mais, mas eles vão ser observados, depois vão ser atendidos. Claro, né? Claro. Ninguém está. Tem os espíritos familiares. Exatamente. Né? As pessoas podem achar que fica. Não, ninguém está desprovido, não. Eles estão ali. Só que o magnetismo é tão forte e a condição é tão favorável que acontece normalmente. Só isso. Não precisa de um técnico lá. Basta ter assim, um espírito. É um pai que qualquer emergência chama um técnico de reencarnação, que eu estou falando, sim, tá? Sim. Tá? Não precisa. O negócio é automático, automatismo. O magnetismo suga, tá? E aquele exemplo do livro Trilha da Libertação, né, Elisa? Da menina que vai ao psicólogo, e o psicólogo presta um favor para ela, né? Fala que o problema dela é sexo, e faz o sexo, se presta, não, eu vou quebrar teu galho, e na mesma hora um espírito estava criando ela, magneticamente foi atraído. Não houve necessidade de todo aquele planejamento, todo aquele, né? Levar para conhecer, que já se conhecia demais, se ele estava obsidiando ela, tá? Então é isso aí. Nós estamos comentando isso para a questão de entender a formação de um feto, tá? Esse automatismo aí vai formar o feto sem necessidade do espírito. É essa a pergunta 356 do Livro dos Espíritos. Vamos ler ela de novo. Poderia só acrescentar, primo, que mesmo no automatismo existem muitos espíritos que precisam e querem reencarnar. É uma briga para reencarnar danada. Então, eles aproveitam a oportunidade desse automatismo para que eles possam sanar as dívidas deles aqui. Porém, o que foi que o Zé acrescentou aí? Ninguém vai ficar órfão espiritualmente. Vai estar sempre sendo acompanhado e orientado. Realmente né? Mas eu estou falando sobre a questão do automatismo, tá? É que você chegou agora, Ludinha. Eu tinha comentado antes sobre a questão da reencarnação em massa que houve depois do Carnaval, tá? Que foi programada para depois do Carnaval aqui do Brasil, né? Mas vamos lá, vamos chegar lá. Elisa, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Então vamos embora, Elisa. Então vamos para 356A. Pode chegar a termo de nascimento
um ser desta natureza? É complicado isso, né? Pode viver algumas horas, nada mais que isso. Né? Não vai viver mais que isso, não. Porque não há um coordenador ali. Como diz falava o nosso amigo, que eu me lembrei dele hoje, o Vanderlei, não há como é que ele falava? Um MOB. Né? Modelo organizador biológico. Isso, modelador, não sei o que, biológico. Não há, organizador biológico. Quer dizer, não há ali o perispírito, né? E se não há o perispírito, não há digamos assim, o motorista, tá? O guia do corpo. Então, esse corpo, com toda certeza, não vai poder vingar. Porque tudo nosso, todas as nossas funções precisa digamos, de uma direção. Essa direção pertence ao espírito, mas o espírito se manifesta na carne, né, através do perispírito. Então, o perispírito é o grande mediador. Como não há um perispírito, não há o espírito por trás, então, poucas horas vai viver esse espírito, né? Na pergunta 136, letra A, né, repete isso aí. Pode ler ela, Elisa? 136A? Está um pouquinho mais... Pergunta 136A do livro mesmo dos Espíritos. Pode o corpo existir sem alma? Pode ler a resposta? Pode existir. Não nasceu? Não nasce morto? Pode. Vamos lá. Pode ler a resposta. Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto, depois de essa união se haver estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. Olha agora o que interessa a gente. Vai. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ou seja, pode viver um pouco esse corpo, tá? Tá falando que a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Aí vai a pergunta B, o que é que vai falar agora? A pergunta B, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Aí a resposta, simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Mas a pergunta interessante é o que seria? Tá? O verbo aí está meio não o que é. Afirmar, né? Nossa suposição, né? Concorda? Eu não entendo bem de verbo, mas o sentido do verbo eu entendo. Né? O que seria? Não é o que é um corpo sem alma. É diferente. Mais alguma coisa? Alguém quer comentar algo sobre essa pergunta? Agora, a gente está notando que já tem algumas perguntas que o Kardec está empurrando e os espíritos respondendo para um assunto que se chama dor. Oi. Você falou, alguém pode comentar? Estou tentando habilitar aqui, não. Agora que habilitou. Essas coisas é difícil para a gente, Jorge. É que eu tenho válvula na cabeça, né? Agora a garota nova tem chip. Aí é tudo bem. Deixa eu dar só um... Ainda aproveitando aí essa correlação do natimorto, lá na 60, os seres orgânicos e inorgânicos, princípio vital, mais ou menos na 60, aí só para a gente ilustrar, porque talvez, como você citou, se não tem o elemento semimaterial, mas como é que então o corpo do bebê lá na barriga da mamãe, ele começa a desenvolver? Ele coloca assim, é a mesma força que une os elementos da matéria, pergunta 60. Sim. Né?
da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos, ele coloca que é a lei de atração. Então, esse magnetismo aí, né, que é o fluido cósmico, né, que é igual para todo mundo, é a mesma para todos nós. Então, aí Vai na 61, Jó. A 61, vai na 61. a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos, ele está perguntando aí se é diferente, né? Né? Um do outro. A matéria é sempre a mesma. Porém, os corpos orgânicos está mais animalizada. Então, é esse fluido aí que possibilita a organização, a atração e a organizar, quer dizer, o desenvolvimento do corpo orgânico. Agora, quando chega do lado de cá, como não tem nada ligado, é prova para a mãe e para o pai. Aí, a expiação, por aí. A gente não sabe, né? Só isso. Desculpa aí avançar. Tomar o tempo. Pode ser se tivesse um espírito, é para o espírito, mas para o pai e para a mãe sempre é. Porque o lar, todos nós, quando formamos nossa família, formamos um lar, o que é que a gente pensa logo? Vamos ter filho ou filhos, vai ser Só que em outras vidas, a gente fala assim, filho, Deus me livre. Quero nem pensar. Aí agora começa a resgatar isso aí. O que nós fizemos no passado é um resgate. A gente fica doido para ter o filho, né? Ver aquele moleque quebrando tudo, né? Cheio de educação. E não vem o filho. É uma prova aí. A expiação aí, né? E aí por diante, cara. E aí por diante. É isso aí. O Zé tá feliz da vida, né? O Zé Roberto tá vendo aquele moleque correndo para cima e para baixo, arrebentando tudo, né, Zé? Tô. Nossa Senhora. Muito demais da conta. Vamos lá, então, Elisa. Vamos voltar para uma pergunta. Estamos na... Então, estava falando sobre a questão do Kardec estar empurrando os espíritos, cercando os espíritos, para chegar na palavra aborto provocado. Ele ainda não vai falar sobre aborto provocado agora. Vai falar na 358. Tá? Mas ele está cercando isso. O Kardec tem essa mania. No Livro dos Médiuns, ele faz 4 vezes. Cerca para cá, cerca para lá, para falar para alguma coisa. Vamos lá. Mais alguém quer comentar algo? Nós estamos na 356, item B. Nós vamos ler o B ainda, tá? Leu o B, não? Não. Tá bom. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Olha, preste bem atenção na pergunta. Que toda criança que vive após o nascimento. Quando não há espírito, passa-se algumas horas, um dia, não sei. Mas aqui não. Vive, mesmo que também desencarne 2, 3 dias depois. Tá? Vive, tem forçosamente encarnado em si um espírito. E aí, pelo que nós já lemos, que está na pergunta anterior, a letra A, aliás, né? O que é que vocês acham? É difícil a resposta? Mário. Ô, Mário. Está me vendo? Não. É isso aí. O Mário já falou que sim. E tem um espírito ali, né, Mário? Alguém quer responder? Vamos falar o Nelson, aquele que era torcedor do Fluminense, Nelson Rodrigues. Né? Isso aí é o óbvio ululante. Olha só. Imagina um óbvio ululante, aquele óbvio falando, eu aqui, eu. Bom, vamos lá a resposta, Elisa. Bom, segue-se, em 356, segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Coloca esse ser numa máquina, onde os seus pulmões vão trabalhar, seu coração vai bater, ele vai... Ali não tem um espírito. Tirou essas máquinas,
Você não tem a força vital. Então, não tem o espírito. É aquele negócio que até o Jorge estava falando, né? O animado é uma coisa orgânica. O inanimado é uma coisa inorgânica. Tal e gente. Essa coisa orgânica, ela vai crescer, se multiplicar, ela vai ter vida, né? Mesmo que não tenha um espírito ali dentro da mulher, ele vai viver, porque ele está sendo abastecido, né? Mas quando tirar, sozinho, é como se a mãe fosse a máquina. Sozinho, não tem mais nada. Ele morre. Está morto, né? Só para a gente fixar isso aí. Legal, legal. Então, pergunta, alguma dúvida na pergunta 356? Né? Acho que o Zé Roberto fez aí o resumido, né? Bem certinho. Falando, tá aí o resumo certinho. A mãe abastecia, né? A mãe aí já deixa de ser um alambique, passa a ser um posto de gasolina. Tirou o combustível, o bichinho, infelizmente, né? Não há espírito ali, é um corpo, né? Vamos lá. Mais algum comentário, alguém? Agora chegou onde o Kardec queria. Bom, Ele pergunta rodou. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Olha só. Muitas consequências tem para o espírito o aborto. Principalmente se ele estava realmente consciente que ele precisa reencarnar, precisa dessa vida, dessa passagem aqui, tá? Que ele está já começando, né, a enxergar, né, a necessidade da encarnação para progresso. Então, para ele, né, tem assim, para ele, geralmente, como nós vamos ler nos livros espíritos aí, as informações que nós temos, que a grande maioria, né, deixa de ser, às vezes, até amigo daquela mãe, daquele pai, e passa a odiar a obsessão mesmo, infelizmente. Não todos, mas a grande maioria passa a obsediar o pai, a mãe, etc. Todos aqueles responsáveis pelo aborto. Que ele precisava, eles têm total consciência que precisava daquela vida, né? Mas, infelizmente, acontece ainda muito. Aqui no Brasil, quer dizer, eu não olhei, eu ia olhar, eu acabei até esquecendo também, olhar esses índices aqui no Brasil, que é muito bom a gente saber isso, mas na próxima aula, como vamos continuar o assunto, eu vou ver esses índices todos aí, sobre aborto. No Mundo Maior tem um caso aí, no capítulo 5, se não me engano, 6, né? A menina quer reencarnar, que vai... Né? Já o espírito já está até sentindo, né, Jorge? Que vai desencarnar. Vai ser abortado. Hein, Afran? Oi. Quem tem muito esses índices aí é o Trigueiro. Você pegar qualquer palestra dele sobre isso, ele vai te dar sobre suicídio, ele vai te dar isso. É muito difícil, não é muito diferente do aborto, não, né? Porque ele aborta a sua vida uma hora. O suicídio. Não concretiza a sua vida. É que nem a missão do James Bond, aborta. E o cara essa suicida. Palavra aborto, nós também podemos esticar essa palavra aborto dentro disso aí que você está falando, a missão do James Bond. Né? Aborta mesmo, já pegando o assunto aborto, mas mudando o sentido, colocando nossas vidas, né, pessoais, né? Sim. Quantas vezes nós estamos fazendo algo e nós também utilizamos do aborto
E olha só, nós não estamos falando aqui de aborto de crianças, não de fetos, não. De coisas que nós temos a responsabilidade de fazer e não fazemos. O que o Zé falou, aborta. Frânio, você está travando. Você está travando. Estou travando? Tá. Deve Ficou ser a o que você está falando. Melhorou? Melhorou. Oi? Não, é que tá picotando as coisas que você falou, agora picotou tudo. Não, vou voltar. Estou falando sobre a questão do aborto em outro sentido, não do feto. Tá? Estão ouvindo agora? Falando sobre a questão das nossas responsabilidades, quantas coisas que nós temos que fazer e nós não fazemos, fugimos da responsabilidade. É isso que eu estou falando. Também um aborto, que vai nos trazer consequências para aqueles que nós tínhamos que fazer algo e para nós que também não fizemos, né? Fomos negligentes, fomos irresponsáveis. Então, essa palavra aborto, hoje, ela tem uma amplitude enorme. Muito grande mesmo, muito grande. Tá? Quantas vezes, por exemplo, eu tenho que... Vou dar aqui um exemplo, assim, a educação do meu filho. E eu não me esforço para isso. Não ligo para isso. Aquele espírito, vamos supor que reencarnou para ter uma profissão, tá? Viver, né? Progredir com aquilo. E eu, devido à minha negligência, minha falta de interesse, infelizmente aqui no Brasil, é um país que o povo é negligente com o estudo dos filhos. Não, o que é que eu estou fazendo? Eu estou abortando a oportunidade dele, que vai prejudicá-lo e prejudicar mais ainda a mim. Agora vocês estão ouvindo? Estou falando? Tá legal? Tá? Então, essa questão da palavra aborto é muito profunda hoje. Além do aborto que nós temos, né, infelizmente, dos nenenzinhos aí, dos fetos, nós também continuamos, nós paramos, alguns de nós parou com esse tipo de aborto, que pode ter feito em vidas passadas, mas continuamos abortando as nossas responsabilidades e continuamos sempre nos endividando, tá? Dívidas e dívidas que são criadas, ok? Deu para entender agora o que picotou? Tá legal, Elisa? Joinha. Tá? Alguém quer falar algo? Ninguém? Mário, quer falar alguma coisa? Não. Vamos lá? Então vamos lá, Elisa. Vamos. Nós vamos para responder, né? 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Veja bem, quando ele coloca aqui, os espíritos colocam aqui essa resposta, é uma experiência nulificada, não está falando que a experiência em si foi nula. Não é isso, não. Tá? Vamos entender bem essa resposta, que essa resposta aí, se a gente for na letra dela, pô, não valeu de nada para o espírito, não teve experiência nenhuma, que ela foi nulificada, enrolou a língua. Nulificada. Eu não aqui na língua, aqui, deixa eu desembalar ela aqui, tá entendendo bem? Não vamos ao pé da letra. Tá? A experiência em si não foi nula. As experiências, tá? Houve aprendizado de todos os lados, da mãe,
do espírito que é reencarnante, de todo o grupo. Mas a experiência da reencarnação, essa sim, foi nulificada. E tem que, o que está falando, tem que recomeçar. Tá? Então vamos prestar atenção que agora os espíritos deram uma de Antigo Testamento, né? Botou uma coisa escrita lá que é outra, né? Totalmente diferente. A gente tem que prestar muita atenção nisso aí. E às vezes a gente vai ler no pé da letra, é uma coisa, mas não é outra. A experiência adquirida com esses espíritos aí dentro desse grupo aí com o aborto pode não ser muito vista ainda nessa vida, mas após o desencarne, olha, vai valer e vai pesar. Mas o que está aqui, Afrânio, é que a existência foi nulificada, não a experiência. Pois é. Ah, tá. Eu li experiência, mole. Não, é a existência. Não, eu que li errado. Mas mesmo assim, lendo errado, o que eu falei, eu acho que não está errado. Mas não, a explicação foi legal porque a gente entendeu que vai ficar a experiência daquilo que aconteceu, vai ser uma acrescentada, né, a cada um. Né? Vai ser tipo uma prova para cada um que vão passar e vão sair daquilo com alguma experiência. E no plano espiritual, né, Elisa? É que essa experiência vai ser, né, um pouquinho mais, porque aí vem aquela questão de ver o mal que fez, né? Aí começa aquela questão do sentimento de culpa, remorso. Aí sim, pede para reencarnar para consertar. E será que tem vaga? É assim? Porque nós já falamos várias vezes aqui. Lá como é que se fala? O cursinho. Tá? O Enem e a faculdade é aqui. Se a gente aqui aprende lá, se prepara lá. Tá? Mas é aqui que a gente tem que passar na prova, que a prova é aqui. Eu vou dar toda a experiência adquirida aqui. Fala, Zé. Não, eu vou dar um curto na minha tela mental, mano. Se ver tudo, não vai dar erro nisso. Vai dar problema. Não entendi. Eu vou dar um curto na minha tela mental. Quando eles quiserem ativar, não vão ativar. Senão vai dar problema, meu amigo. É muito problema. Muito problema mesmo. Né? Porque a gente voltando àquela questão da palavra aborto, a abrangência dela, né? Além do fato do praticado, quantas coisas que nós, né, oportunidades, quantas coisas que não foram feitas devido a esse nosso ato aí, essa nossa ação. Né? É uma transgressão da lei. Você não tem que amar o próximo. Você não tem que amar o próximo como a si mesmo. Já começou não amando. Segundo, não matarás. Não matarás, já está matando. É uma transgressão a lei. E, né? Hoje, assim, a gente vê que o maior crime que nós podemos cometer, né, é o suicídio. Tá? Esse é o maior. E o segundo maior, nós podemos falar com toda certeza, que é o aborto. Porque nós estamos atingindo, que é o que o Emmanuel vai falar aí, né? Seres totalmente indefesos. Né? Totalmente indefesos. Elisa, a pergunta 358, como tem muito assunto, eu estava pensando em deixar ela para a semana que vem. Vamos ler aquela paginazinha que eu botei, que é referente à pergunta 358. Mas a gente pode ler a página já como assim uma preparação para a semana que vem. Tá? E a gente pode ler semana que vem de novo também. Também. Tem outras páginas. Tem várias, ação e reação, missão. Tem um monte aí, no Mundo Maior, tem um monte de livro aí que fala sobre esse assunto. Né?
No Ação e Reação eu acho legal também o que eles falam lá no Ação e Reação. Também é outra coisa que a gente pode ver depois. Bom, há uma página que eu pedi hoje para a Elisa, o Luiz Guilherme colocarem. Eles colocaram no zap do Maria Vaz. Até eu tinha colocado também. Aborto delituoso. Quem conseguiu salvar, beleza. Quem não conseguiu, é só ouvir. Essa página está no livro Luz no Lar, está no livro Religião dos Espíritos, todos os dois do Chico Xavier, e todos os dois por diversos espíritos. A página é do Emmanuel. Ele até que, né, não está um pouco light não, né, Elisa? Ele aqui está meio... Não. Acho que ele está meio revoltado. Está bem, Emmanuel. Está bem, Emmanuel. Tá bem, mano. Acho que ele levantou com o pé esquerdo nesse dia, deu um tropeção. O café estava sem açúcar. Ele está bem senador romano aqui. Tá. Eu me amarro nessas páginas. Bom, então vamos lá. É a página 19 do livro Capítulo Luz. 19. Capítulo 19 do livro Luz da Vida, né? Não, Luz no Lar. Luz no Lar. Se tiver o Religião dos Espíritos, é o capítulo qual, Elisa? Aí no Religião dos Espíritos. O capítulo, acho que 27, né? Aqui não tem escrito capítulo, mas o nome da página é Aborto Delituoso. Aqui não tem capítulo. Bom, vamos lá. Aborto delituoso. Comovemos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Olha só o que o Emmanuel está fazendo. Está trazendo à tona o nosso dia a dia. Nós ligamos a televisão, está tudo isso lá. Nós pegamos um jornal, está lá. Pegamos a internet, está lá. E a gente se preocupa em olhar isso. Isso que é interessante. Mesmo não devendo, é aquilo. Nós estamos dentro dessa psicosfera, dentro desse ambiente. Nós somos atingidos, querendo ou não. Né? Assaltaram o banco lá no Ceará, fizeram um túnel debaixo da terra, levaram não sei quantos milhões. Nossa Senhora e tal, né? A gente vai. Aconteceu não sei o que, não sei aonde. A gente, mesmo não querendo, a gente está captando, a antena está ligada. O Emmanuel está chamando a atenção sobre isso. Para isso, nós estamos ligados. É isso que o Emmanuel está falando. Tem uma gata aqui pedindo comida. Assassínios, conflitos, ludibrios e assalto de todo jaz criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado e em algumas nações a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Ou seja, nós nos preocupamos em fazer presídios, né? Não, a polícia tem que prender, aí de repente vem um lá, dá um juiz, não, tem um benefício aí para ficar em casa no final de semana, aí esse cara é perigoso, não vai voltar. A gente se preocupa com tudo isso. A gente se preocupa com quem roubou, com quem matou, com que ele seja julgado, que seja condenado, que cumpra a prisão, cumpra a pena, tá? E o que ele está falando aqui, esse negócio é tão sério que existem lugares que tem trabalho forçado, tem nações que, ainda há pouco tempo teve um brasileiro aí num país desse aí da Ásia, que ele, eu acho que levou droga, né? Traficou droga, pegaram ele, botaram um elefante para, né, pisar nele. Quer dizer, a própria lapidação é praticada na rua, ou seja, para todo mundo ver que ali a ordem, a lei é competente, que a lei existe. Isso que aparentemente é. Tá? Essas coisas nós somos firmes, cobramos. Mas é o que o Emmanuel vai falar aqui agora. Olha só o que ele vai falar aqui. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado.
no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Eu estou lendo isso aqui, eu não gosto de pensar que, olha só, eu trabalhei na Rua Cardoso de Moraes, número 96, sexto andar, durante alguns anos. Foi o meu primeiro emprego, dos 16 aos 19, se eu não me engano. Tá? E eu tenho assim, muito pesar em falar que Rua Cardoso de Moraes, 96, sétimo andar, que era acima do andar da gente, do escritório do meu tio, era uma clínica de aborto, famosa, tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do médico de lá, mas não vou comentar. Eu me lembro, tá? A gente chegava na janela, via as mães na rua preocupadas. Daqui a pouco é horrível pensar nisso. Mas isso aí, depois que eu li essa página, chamou a atenção. Eu nunca tinha me preocupado com isso, tá bom? A verdade é essa. E é muito pesado isso aí, gente. É muito pesado. Vamos lá. Não culpo ninguém se alguém já fez isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é nada disso. Mas, agora que a gente estamos abrindo nossos olhos, vamos lá, Elisa. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confia aos movimentos de reação. Vai falar alguma coisa? Não. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. O chato é isso aqui, que o Emmanuel bota a palavra muito correta aqui, pais inconscientes. Porque quando a gente não tem consciência de uma coisa, a gente acha que está errando, mas não está errando muito, né? A gente acha que, né, é uma falta, assim, igual aquela história, a mentirinha branca, né? E a gente acha que não é um crime. Aquela história, a alma só chega ao corpo quando o corpo nasce. Então não tem alma. Então essa inconsciência existe realmente. Tá? Por isso que eu falo, se alguém já fez, não podemos culpar. Que na época devia ter essa inconsciência. Mas hoje nós, como estamos conscientes, temos até que de vez em quando for necessário a gente usar a nossa palavra para, né, falar com alguém a respeito, usar o que nós conhecemos, passar essa noção. De acordo com a ciência, o neném, o feto, começa a ter vida aos 4 dias de idade. Por quê? A ciência se utiliza da morte cerebral, do desencarne. A pessoa considerada morta, tá? Desencarnada, nosso linguajar, após o cérebro parar. E como aos 4 dias começa a aparecer as primeiras células nervosas, então, para a ciência, a partir do 4º dia do feto, já há vida. Não estamos falando aqui de espírito, porque a ciência não se refere a espírito, mas se refere que ali já há um ser vivo, há um filho de Deus ali, de acordo com a ciência. Tá? Então, vamos lá, Elisa, vamos continuar. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida. Abstém-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos do nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Emmanuel.
Não tem nem muito o que comentar nesse último parágrafo aí. O Emmanuel pega firme mesmo, porque é a realidade, né? As crianças, conforme nós falamos aqui ainda há pouco, quem não, né, forma uma família, a alegria do lar. Mas nós não queríamos, assim, é um casal de namorado, de noivo, não queríamos esses filhos. Poxa, existe tanto modo de evitar ter filhos, né? Hoje em dia tem muito. Pois é, já que não se utilizou desses modos, né, não se utilizou de vários métodos anticoncepcionais que existem, por que então, né, como é que fala? Sacrificar quem não tem culpa nenhuma de nada? É um assunto muito... Tá? É o tipo de aulinha que eu acho que tinha que ser presencial, né? A gente vai ficar mais à vontade, falar mais, tem mais livros para ler, muita coisa para explorar sobre esse assunto. Então vamos parar por aqui, gente. Já ficou a página aí. Semana que vem, tá? A gente continua na pergunta 358.